Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, seja bem-vindo ao TVU Jornal e a gente quer saber, você parou de comer carne ou produtos de proteína animal? A Operação Carne Fraca fez muita gente repensar e ter algumas dúvidas que antes nem passavam pela cabeça. Esse é um dos assuntos de hoje dessa edição que também vai mostrar. Prefeitura diz que até semana que vem os buracos do asfalto não existirão mais. É que o Poder Público está realizando a Operação Tapa Buracos. Alunos do curso de Direito da Unifev entregam R$7 mil para a Santa Casa de Votuporanga, fruto de uma ação solidária que uniu todos os estudantes. E tem alerta também. Direção e sono não combinam. A cada 10 acidentes, 6 acontecem porque os motoristas deixaram aquela cochilada. Tem campanha alertando para a importância de descansar primeiro antes de seguir viagem. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. A gente começa hoje com uma boa notícia. É que em Votuporanga o índice de inadimplência do consumidor caiu quase 1% em janeiro, comparando com dezembro do ano passado. Os dados foram apresentados pela Boa Vista SCPC e comemorado pela Associação Comercial. A cidade está acima das médias estadual e nacional. Segundo a ACV, entre os motivos dessa melhora estão a volta ao mercado de trabalho, já que a cidade se destaca aí na geração de emprego e renda, e a adaptação financeira que todos nós precisamos passar nos últimos tempos. E amanhã completa uma semana que foi divulgada a Operação Carne Fraca, que fez muita gente país afora deixar de consumir a carne ou algum produto fabricado em frigorífico. Hoje, eu fui junto com o nosso repórter cinematográfico Dante em um açougue da cidade e em um supermercado para ver como a população está reagindo. Teve gente que falou para a gente que mudou de comportamento e outros que continuam da mesma forma, só que estão mais atentos, como você vai ver na reportagem. Não tem jeito, assado ou em bife, ela sempre está lá. Cozinho com verdura, tem vezes que eu não cozinho com verdura, faço bife. A carne continua sendo parte do cardápio. Só que nos últimos dias o brasileiro tem mudado o hábito, principalmente na hora de comprar, por conta da Operação Carne Fraca. Quem não deixou de consumi-la, tá dando um jeitinho. Meu marido mesmo não está querendo comer carne mais. Então hoje eu vim aqui no açougue pegar uma carne, né? Que a gente vê que é assim mais fresquinha. Seu Paulo já começou a perceber que novos clientes têm passado a frequentar o açougue. E além disso, viu que muita gente não tem só pedido a carne não, tem ido além na conversa. As perguntas é um pouco de gozação que vem junto e outras pouco de desconfiança mesmo, né? Já não quer comprar uma salsicha embalada, não quer às vezes até compra, mas com aquela desconfiança, né? Quer saber de onde vem. Nesse açougue de supermercado, as perguntas também passaram a ser mais frequentes e o movimento aqui no balcão também tem sido um pouco maior. E para não deixar qualquer dúvida para quem vem aqui, o pessoal tem uma tática. Carne exposta no balcão, para ter um contato diretamente com o açougueiro, pede para mostrar a carne, a gente mostra a carne para o cliente. Alguma dúvida da carne, o açougueiro responde para ele da carne. Pega uma outra peça, se aquela não tiver de acordo com o que ele queira, escolhe uma outra peça. Na casa do seu Francisco, carne é como arroz, tem que ter todo dia. Nem as denúncias feitas pela Polícia Federal desanimaram o aposentado, que para garantir o alimento faz uso de uma estratégia que sempre adotou. O cliente ele compra aquilo que ele quer, porque ele está pagando. Então ele tem que influir naquilo que ele gosta. Não, eu não quero aquela peça, eu vou querer essa, você me troca. Eu acho que esse é um essencial da coisa. E assim cada um vai montando o seu cardápio. Ninguém vai parar de comer carne. É um alimento saudável que nós temos aqui e nós vamos sempre usar ele. Meu esposo, que não aguenta ver uma carne aí, e minha cunhada, pior ainda. A Associação Brasileira de Supermercados disse por meio de nota que ela e as associações estaduais estão atentas e participativas lado a lado com os consumidores na busca de esclarecimentos para os fatos revelados nos últimos dias em relação aos produtos de proteína animal. Por fim, a Abras reforça a certeza que tem na qualidade dos produtos comercializados nos supermercados associados.
E em Rio Preto, os médicos do IELAR já voltaram a atender. Ontem nós falamos que os profissionais estavam paralisados por conta dos salários atrasados. Esses pagamentos estão em atraso há pelo menos 2 meses e meio. A instituição atende a cerca de 560 pessoas por dia, que dá uma média de 17 mil pessoas por mês. E a gente continua falando da região. A Inaê vai trazer para a gente os destaques do Noroeste Paulista. Boa noite, Inaê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Policiais do GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, fecharam na noite de ontem um ponto de jogos de azar em Araçatuba. Eles chegaram até o local por meio de denúncia e comprovaram a prática da contravenção. A proprietária do imóvel é uma mulher de 48 anos que se identificou como pecuarista. Os policiais chegaram no imóvel, que é monitorado por câmeras, e a mulher que seria responsável pelo local demorou para atendê-los. Eles encontraram diversos materiais para jogos de bingo, como tabuleiros, cartelas, globo e bolinhas numeradas. No local ainda havia máquina caça-notas, também conhecidas como caça-níquel. Em um cômodo que estava trancado, os policiais encontraram várias pessoas que estavam tentando se esconder. Todos foram levados à delegacia, que vai investigar o caso e a participação de cada pessoa na prática clandestina de jogos. Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Militar na noite de ontem, após ter abusado sexualmente de uma grávida, que está no 8º mês de gestação. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher foi atacada quando estava parada em um ponto de ônibus em Rio Preto. Com o uso de uma faca, o agressor arrastou a vítima para trás de um trailer, que fica em frente ao terreno baldio. No local, ele obrigou a mulher a tirar a roupa e abusou sexualmente da vítima. Para escapar do agressor, ela lutou contra ele, que ficou assustado e saiu correndo. Antes de fugir, o homem ainda roubou a bolsa da vítima. A mulher chamou a polícia e os policiais conseguiram localizar o suspeito, a poucos quarteirões de onde tinha ocorrido o crime. Ele estava com celular, documentos e dinheiro da vítima, além de uma porção de crack. O homem foi preso em flagrante e vai responder por estupro e roubo. A vítima deve passar por exame de corpo de delito e será encaminhada ao Serviço de Tratamento de Vítimas de Crimes Sexuais. A Polícia Civil de Urânia investiga um golpe que teria sido aplicado na família de um garoto de 12 anos. Ele precisava comprar uma lente para não ficar cego. E segundo o delegado responsável pelo caso, a família foi vítima de estelionato e perdeu R$8 mil que haviam sido arrecadados para a compra da lente. O acusado do golpe é um homem que teria se passado por advogado e ajudado na campanha. A mãe do menino registrou o boletim de ocorrência contra o suspeito. Essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Daqui a pouco eu volto. Até já, Inaê. Que absurdo essa última notícia do golpe aplicado, hein? A gente espera que a polícia resolva logo esse mistério. E em Rio Preto, desde sábado, mais 2 macacos foram encontrados mortos. Até o momento são 42, sendo que 22 têm sinais de trauma. Segundo a Secretaria da Saúde, só um deles até agora tinha febre amarela. Já dos macacos daqui de Votuporanga, a gente ainda não tem o resultado. Fica aí um alerta, é que os primatas não transmitem a doença. Eles são vítimas assim como nós, então não adianta matá-los. Temos sim é que eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Agora o nosso assunto é outro, vamos falar de solidariedade. É que a Unifev, por meio da graduação de Direito, entregou hoje para a diretoria da Santa Casa de Votuporanga um cheque com o valor arrecadado durante uma ação do curso. O cheque no valor de R$7 mil é proveniente de uma ação do curso de Direito, o Ciclo de Carreiras Jurídicas, realizado no ano passado. A entrega foi feita ao provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Lievana, pelo coordenador do curso, professor André Herrera, e também pelo juiz do trabalho, José Antônio Gomes de Oliveira. O docente do curso, Walter Sampaio, também participou da solenidade. A Unifev sempre nos ajudando com esse ciclo de palestras que tem todo ano, junto com a Junta do Trabalho. A Santa Casa agradece imensamente tudo isso e com certeza esse recurso vai ser muito bem empregado na nossa reforma da UTI neonatal. E com isso a gente continua atendendo bem e fazendo com que o SUS seja um SUS de primeiro mundo. Nós fazemos uma parceria onde ele nos traz alguns palestrantes e fazemos o nosso ciclo jurídico. Isso é feito uma vez por ano e com autorização da Unifev, do provedor nosso e da mantenedora,
no nome do Dr. Celso, eles nos autorizam que toda a arrecadação destinada ao ciclo jurídico seja encaminhada a uma instituição de caridade. Então já é o 3º ano sequencial que nós entregamos à Santa Casa um valor que não é muito, mas ajuda aquilo que serve às necessidades da Santa Casa. Eu só tenho que dar parabéns para a faculdade, a Unifev, a Faculdade de Direito, uma faculdade que tem se destacado não só localmente, mas nacionalmente pela sua qualidade e desenvolvendo esse trabalho muito importante, aliando com o ciclo de palestras, trazendo profissionais reconhecidamente que se destacam nas suas áreas de atuação, profissionais do direito, aliando isso, esse espírito de solidariedade. Bela atitude essa dos alunos, né? E aí na sua rua tem muitos buracos? A prefeitura disse que até semana que vem vai resolver o problema. A gente já fala disso já já. E também tem os detalhes da previsão do tempo. Não sai daí. A prevenção é a ação ainda mais eficaz para combater as doenças causadas pelo Aedes aegypti. O mutirão Todos contra o Aedes até agora percorreu quase 15 mil imóveis, como casas, estabelecimentos e terrenos baldios. Essa ação segue até o início de abril e pretende aí contemplar o maior número possível de bairros. Em Votuporanga, 14 casos de dengue já foram registrados este ano, um de zika e outro de chikungunya. Não tivemos ainda nenhum caso de febre amarela. A gente reforça aí que esse pessoal do mutirão está sempre uniformizado e de crachá. Vamos cada um fazer a nossa parte. E como o tempo mudou agora à tarde, hein? A umidade relativa do ar ficou um pouco melhor na comparação com os outros dias. E para amanhã tem previsão de chuva, como vamos conferir na meteorologia. O tempo segue com predomínio de sol, com céu claro ou parcialmente nublado na maior parte do período. Na capital, faz sol e as nuvens devem aumentar pela manhã. Por lá, tem previsão de chuva para tarde e para noite. A mínima deve ser de 16 e a máxima pode alcançar os 28 graus. Em Rio Preto, também tem sol com aumento de nuvens pela manhã e deve chover por lá à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 22 e 32 graus. Aqui em Votuporanga, a chance de chuva é de 60%. O sol aparece com aumento de nuvens pela manhã e a possibilidade é que chova no resto do dia. Os termômetros devem registrar mínima de 21 e máxima de 33 graus. Uma ótima noite, até amanhã! Só este ano, mais de 127 bilhões de reais deixaram de ingressar nos cofres públicos em decorrência da sonegação de impostos, que é crime. Como se não bastasse esse montante, a dívida de pessoas jurídicas tem com a União já chega a quase 2 trilhões. Essa conta inclui, inclusive, o débito de grandes empresas com a Previdência Social. Elas devem mais de 426 milhões de reais ao INSS. Ao calcular o déficit da Previdência, no entanto, o governo federal desconsiderou esses milhões e colocou o prejuízo na nossa conta. Gente que é trabalhador, né? É o que revela o Sonegômetro, o placar criado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, que foi exposto hoje para toda a população. E olha, Votuporanga, quem mora aqui na cidade, tem reclamado bastante dos buracos. Tem ruas que realmente a situação está complicada. Só que a prefeitura já está trabalhando na operação Tapa Buracos, que ajuda aí a melhorar essa situação. A operação Tapa Buracos está sendo realizada em diversos bairros da cidade. Estão sendo aplicadas por dia cerca de 20 toneladas de massa asfáltica. Em alguns locais estão sendo feitos cortes no asfalto para que a massa não solte. Nesta semana, a operação está sendo realizada nos seguintes locais: bairro Colinas, Estação e Comerciários. Essa semana o tapa-buraco foi intensificado com 2 equipes da Secretaria de Obras, mais uma da SAEV, para dar um socorro maior na cidade com uma força-tarefa. E nós terminamos a semana amanhã com em torno de 90 toneladas essa semana. O diretor faz um apelo à população. E a gente pede um pouquinho de paciência, porque o serviço é muito grande, é muito difícil fazer, porque é um cata-buraco, né? Então a gente pede a compreensão da população. A previsão é de que as obras sejam finalizadas até semana que vem, a gente vai acompanhar.
a gente aproveita para te convidar a participar do nosso jornalismo. Envie sugestões de pauta ou mesmo reclamações. O nosso telefone é o 17 3405 9978. Contamos com a sua participação. E a seguir vamos falar de trânsito. Você já dirigiu com sono? Tentou brigar com ele na estrada? Isso é um perigo, hein? A gente explica melhor esse alerta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o TV O Jornal e para falar com você que gosta de atividades diferentes aí no fim de semana. O TV O Jornal tem uma sugestão, é o piquenique cultural que será promovido no Parque da Cultura no domingo. A atividade está prevista para começar às 3 da tarde com um banquete comunitário ao ar livre. Os participantes deverão levar salgados, doces e bebidas para compartilhar ali com todo mundo, além de toalhas e cangas para serem estendidas sobre o gramado do parque. O evento é realizado pelo Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas, em parceria aí com a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo. Quem não conhece alguém que já tomou um susto quando estava dirigindo e cochilou? Você mesmo já pode ter pegado o volante com sono e a gente sabe que com ele não tem vez, né? Por isso, é um perigo dirigir sem estar descansado ou ter dormido bem. Especialistas alertam que uma noite sem dormir equivale a 6 copos de cerveja. Interessante, né? O que aumenta ainda mais o perigo. Estima-se que a cada 10 acidentes na estrada, 6 são por causa desse deslize. Você já dirigiu com sono? Sim. Por qual razão? Porque tinha que voltar para casa, não teve jeito. Já aconteceu, mas quando me bate o sono, eu prefiro encostar e esperar o sono passar ou colocar o volante na mão de alguma pessoa habilitada que possa dar continuidade à viagem. A recomendação é exatamente essa, não dirigir quando estiver com sono, mas seja por falta de informação ou irresponsabilidade, motoristas brasileiros têm abusado da sorte. É o que mostra um estudo da Academia Brasileira de Neurologia, que entrevistou motoristas que consideram que passam por problemas de sono. Quase 60% afirmou que dorme de 4 a 6 horas por noite, o que é considerado um tempo insuficiente para descanso. A pesquisa mostra também que 20% dos entrevistados costuma dirigir com sono. 30% já sentiu sono algumas vezes enquanto dirigia na cidade e 40% já teve o sono como inimigo enquanto dirigia em estradas. No ano passado, 290 pessoas morreram nas estradas federais do Brasil por dormirem ao volante. O número de feridos gravemente chegou a quase 800. Quando se está com sono, não adianta mascar chicletes ou colocar o som alto no carro. A orientação dos especialistas é parar o veículo de forma segura e dormir. O bocejo é um dos sinais neurológicos da sonolência. A falta de foco, o se mexer, se coçar, mexer no olho é uma outra situação. A irritabilidade, a não percepção, onde é que eu passei, onde é que eu estava mesmo. A situação é considerada alarmante e levou ao lançamento de uma campanha nacional chamada Não Dê Carona ao Sono. O alerta vale para todo mundo, mas principalmente para motoristas profissionais, adultos com crianças dentro de casa e trabalhadores que fazem turnos. Parar automaticamente o carro. Parar no acostamento também não é o ideal por conta de chances de acidente, então parar o mais próximo possível que ele possa estar protegido, mas não estar dirigindo. Ingerir 2 xícaras de café, a cafeína é um excitante do sistema nervoso central. Ela demora um tempinho para agir. Nesse tempinho ele deve reclinar o banco e cochilar ali por 20 a 30 minutos. É o tempo dele voltar a ter um grau de alerta, entendendo que isso é um paliativo, isso não é a regra, isso não é a rotina para o indivíduo fazer isso todo dia. Melhor descansar, sair um pouco mais tarde do que não chegar no destino, né? A campanha nacional Não Dê Carona ao Sono segue até o dia 9 de abril. E ontem Cave jogou e ganhou fora de casa, como a gente vai ver agora nos comentários de Jefferson Camargo no Futeblog. E aí galera do Futeblog, beleza? Hoje é quinta-feira
E hoje tem uma super quinta no futebol, mas a gente começa falando do Clube Atlético Votuporanguense. O CAV foi até Batatais ontem, conseguiu uma vitória muito importante, venceu o jogo por 1-0 jogando fora de casa. Com essa vitória, o CAV é 10º colocado com 14 pontos, sai da zona da degola. E falando do jogo, a Votuporanguense conseguiu aí suportar a pressão da equipe do Batatais, teve até oportunidades de ampliar o placar, não conseguiu. No segundo tempo, o Batatais foi para cima do CAV, mas conseguiu aí, uma grande noite do Vitor Prado, goleiro do CAV, conseguiu suportar a pressão do adversário e aí saiu com esses 3 pontos que são de fundamental importância para a equipe do Gilbertão no campeonato. Lembrando que o CAV agora joga no próximo sábado na Arena Plínio Marim às 3 da tarde contra a equipe do Taubaté. É convocar a torcida e aí sair com mais 3 pontos e para respirar de vez no campeonato. Agora a gente fala do Campeonato Paulista. Ontem o Santos foi até Sorocaba jogar contra a equipe do São Bento, venceu tranquilamente por 2-0, sem o Ricardo Oliveira, mas com a redenção do Vitor Bueno, que conseguiu aí fazer um gol depois de ter perdido o jogo, o gol contra o Palmeiras. Então, uma vitória sem problemas que dá fôlego para a diretoria do Santos, dá paciência para a torcida e também sossego na cabeça do Dorival Júnior. O São Paulo foi até Ribeirão Preto enfrentar a equipe do Botafogo, saiu na frente, mas aí no final cedeu o empate. A equipe do Rogério Ceni vive uma fase complicada, isso porque apesar do ataque funcionar, lembrando que o São Paulo também jogou desfalcado dos seus principais jogadores, a equipe do São Paulo não consegue segurar o placar, não consegue manter o resultado. É um time que faz gols, mas toma muitos gols. Foi o que aconteceu ontem em Ribeirão. Estava vencendo e aí tomou o gol no final. Empate para o São Paulo, que vai com dores de cabeça para o clássico do domingo contra o Corinthians. Quem não teve dor de cabeça ontem foi a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, recheado de jogadores reservas, venceu o Mirassol sem maiores problemas por 2-0. Rafael Marques e o Felipe Melo, Pitbull, fizeram os gols do Palmeiras. Isso prova que a força do elenco palmeirense é muito grande. E aí o Eduardo Batista conseguindo aí mais uma vez e se firmando como nunca à frente do Palmeiras, que vai de vento em popa no Paulistão. Agora a gente já fala do grande jogo da noite, Uruguai e Brasil em Montevidéu pelas eliminatórias da Copa. Esse jogo o Brasil não vai ter Gabriel Jesus, e aí o Tite resolveu optar pelo Firmino na frente, e aí, lógico, aposta no Neymar e também no Coutinho para trazer essa vitória, manter a invencibilidade do Brasil, né, de 7 jogos, e aí o Tite sabe como ninguém armar essa equipe do Brasil. Lógico, vai ser um jogo muito difícil, isso porque o Brasil não vence lá no Uruguai desde 2009, a gente sabe, e é muito difícil jogar por lá. Em 21 jogos de história, o Brasil só venceu 3 vezes jogando no Uruguai, né? E aí é esperar e torcer para que a seleção brasileira volte do Uruguai com pelo menos um empate, porque assim o Brasil já sai do Uruguai classificado para a Copa do Mundo. Lembrando que na próxima terça-feira a equipe do Tite pega a equipe do Paraguai jogando na Arena Corinthians, tá certo? Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui, na sequência tem Batatais e CAV. Se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o tvunifev.com.br. A gente amanhã se vê. Até lá, tchau, tchau.